Olá pessoal, Lene Furtado e nós estamos aqui no programa Linha Aberta na TV, no canal da TV Flórida USA, e no programa de hoje nós temos um assunto super interessante, o sucesso de um brasileiro escritor junto ao mercado americano. O nome dele é J.D. Neto e daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista super legal com ele. E como eu falei para vocês, nós estamos aqui hoje com um escritor brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos, o Jorge para mim, mas J.D. Neto, J.D. Neto, que é um escritor com renome internacional aqui nos Estados Unidos e que está lançando um novo livro agora em fevereiro. J.D., é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Lani, obrigado. É um prazer poder estar aqui e falar dessa obra que vai Olha sair só. agora. Essa obra, ela tem uma história muito interessante, eu dei uma olhada, eu quero mostrar o livro aqui para vocês, e vocês vão ver também, que é The Broken Miracle Part 1, que conta a história de um pianista americano. Sim. E eu quero que você fale como que surgiu, como que aconteceu a história desse livro se tornar uma realidade e o Paul Cardall ser o tema desse livro. Bem, eu sou fã do Paul, literalmente, desde 2010. Uau! Então, antes de ter a ideia de fazer um livro, antes de ter a ideia de contar uma história, eu já era fã dele. Eu também toco piano, então ele sempre foi uma referência para mim nessa área. E quando eu conheci a música do Paul, eu também conheci a história dele, um homem que nasceu com metade do coração. Isso aí, na hora que eu li na sinopse do livro, que está saindo agora em fevereiro, né? Eu falei, gente, metade do coração já é inspirador por esse fato. Sim. E como é que você conheceu? Eu fiquei sabendo que você estudou sobre ele, você descobriu ele por acaso e depois você teve a oportunidade de conhecê-lo. Sim. Yeah. Sim, foi. Na verdade, eu conheci primeiro a música, depois de conhecer a história, e eu virei fã de todo mês ir no iTunes procurar um lançamento novo, porque o Paul, ele sempre lança música nova. Então eu comecei a seguir a carreira, a gente, na verdade, nos conhecemos no Instagram, que na verdade eu achei primeiro ele, e aí eu mandei uma mensagem agradecendo ele pela arte dele e tudo mais, e aí nós começamos a conversar, nós viramos realmente amigos, e daí teve uma ideia do time dele de, ok, podemos fazer algo aqui interessante. E aí foi quando... Foi muito engraçado porque falaram assim pra mim, a gente conversou sobre o projeto e eu pensei assim, acho que todo escritor e todo leitor seria, meu Deus, seria uma honra contar ou ler essa história. E daí, da ideia a gente começou a conversar e vimos assim o potencial de contar uma história de esperança, uma história que eu creio que o mundo precisa agora mais do que nunca. Esse momento que a gente nem planejava isso foi lá em 2019 e acabou que isso vai sair agora. Então foi uma jornada fenomenal. E aí a gente se conheceu em Nova York e, contando rapidamente, estava chovendo muito nesse dia. E assim, eu ia conhecer o Paul e eu cheguei encharcado. Oh my God! Encharcado. É assim, né? Aquela coisa que você não quer, né? Não, que você não quer. Sabe aquela de filme, você correndo e assim tá chovendo e eu molhado, eu tava vestido de branco. Oh my God! Oh my God! E foi uma aventura, e aí hoje, quase 2 anos depois, a parte 1 tá aí, graças a Deus, depois de uma jornada tão longa. Nessa parte 1, eu gostaria, né, The Broken Miracle, que tem tudo a ver, né, com a situação dele, que tinha ou tem? Tinha. Conta pra gente. Tinha. Meio coração. Tinha. Adianta, porque tá todo mundo querendo saber, não é verdade? Sim, a gente fala, né, spoiler alert, então lá vem. O Paul, ele sempre teve muita mídia em volta dele. Então, isso pra mim, como escritor, foi fantástico, porque eu tive acesso a diários, eu tive acesso a matérias, então eu pude criar uma ficção em volta de uma realidade muito rica. Mas, ele está vivo, então ele teve um transplante, e a parte 1 conta coisas que nunca foram, na verdade, contadas antes de uma vida com metade de um coração. E a parte 2 vai contar o que é uma vida depois de um transplante. Então, até pra mim, foi um despertar. Coisas que eu nunca pensava. De saúde mental até a saúde do corpo, até a fé. O sonho de ter uma família, mas ao mesmo tempo você pode morrer a qualquer momento.
porque seu coração pode parar a qualquer momento. Então, até como autor, isso para mim foi uma experiência fantástica. Até para ele, eu lembro ele lendo a história, ele falava assim, tem coisas aqui que nem eu nunca pensei de mim mesmo. Então, é uma experiência incrível. Você coloca ficção no livro ou ele é realmente um relato 100% real à história do Paul Cardall? Ele é inspirado na história dele, existe a ficção, mas a ficção eu criei simplesmente para dar mais voz a essa verdade de uma maneira mais efetiva. Porque se fosse contar tudo o que aconteceu, meu Deus, era muita coisa para se contar. Você tem um estilo de livros de fantasia, Sim. tipo Nárnia, né? Quem é que não se lembra, né, dos filmes da Nárnia, que foram um sucesso absoluto. E o teu estilo é muito parecido. Eu sei porque eu tive a oportunidade de ler o seu primeiro livro em 2012. Pessoal, a Laine estava no meu primeiro lançamento, assim, ever, ela estava lá. Exactly. Olha só, mostra a capa do livro aí pra gente ver. Esse foi meu primeiro livro. Isso, The Whispers of the Fallen, né? Sim. Que foi lançado em 2012. Sim. E ele tem uma trilogia, uma quadrilogia? Quadrilogia, são Exatamente, são quatro livros. E qual que é a história, a performance desses 4 livros que você lançou primeiro, né? Antes, logicamente, desse aqui que é o último que você está lançando. Sim. Bem, o The Whispers of the Fallen, na verdade, eu comecei a criar essa série quando eu tinha 18 anos. Era primeiro para ser uma história ilustrada, e aí eu ilustrava os quadrinhos, e aí eu lembro que a ideia ficou muito extensa, e daí entre morar em Massachusetts e vir para a Flórida, nós passamos por um divórcio como família, então eu pus o projeto assim, falei, isso é besteira, imagina. Eu lembro de pensar assim, brasileiro, 18 anos, será que eu vou ficar aqui mesmo, será que eu não vou nada? E quando eu vim para a Flórida, o meu instinto empresarial e criativo ele aumentou, então eu lembro de ter a ideia, um garoto encontra o Diário de Lúcifer, e aí o resto é história, né? Estúdio Digital, websites, aplicativos, mídias sociais personalizadas e tudo o que você precisa para fazer a sua marca aparecer mais. Estúdio Digital, a sua agência no sul da Flórida. Informações, acesse estudiodigital.com. Uma coisa interessante, assim, antes de voltar aqui para o The Broken Miracle, é que quando eu estive no lançamento do seu livro aqui em Deerfield Beach, em 2012, eu fiquei impressionada, porque ele recebeu a gente lá com os personagens. Sim. Tinham pessoas Sim. com os personagens. Gente, foi fantástico, porque o JG é muito criativo, né? O Jorge é muito criativo. E foi, assim, super interessante você ver o personagem que trouxe, assim, pra nós muito mais da história, porque nós começamos a ler essa história com um entendimento maior. E você utiliza o recurso de mostrar os seus personagens para os seus leitores. Eu queria que você compartilhasse isso aí com a gente. Sempre. Em cada lançamento meu de ficção, eu desenho os personagens para os leitores. Eu acho super legal. No lançamento que nós fizemos ano passado, o Henry Bell, a edição especial, acho que eu vou até pegar ela aqui. Sim, pega pra gente poder ver. Que é essa aqui, a edição normal. A edição especial do Henry Bell, que é essa aqui. Ok, vamos ver. Essa edição aqui, dentro dela, além de ter, são 2 capas, o livro tem 2 capas, eu gosto de dar para o leitor uma experiência visual. Então dentro eu criei os personagens. Gente, fantástico, Os fantástico. personagens, eu desenho cada um para o leitor ter essa experiência mesmo. Tem mapas, tem... Eu sempre fui... Primeiro eu aprendi a desenhar com 3 anos, então isso para mim é o meu primeiro... Meu primeiro talento foi esse. Exatamente, e baseado nessa questão sua do desenho, da própria história de fantasia, né, em livros estilo Nárnia, você começa agora a um projeto que tem a ver com a vida real de uma pessoa. Como que houve o equilíbrio, né, entre esse mundo de fantasia e o relato de uma história real?
Houve conflito? Conta pra gente poder entender um pouquinho esse processo. Na verdade, para mim, Laine, eu não creio em ficção. A ficção, ela é um espelho da realidade. Se você estuda qualquer autor, desde Lewis, que escreveu Narnia, Tolkien, até mim, eu uso elementos de fantasia para realmente trazer uma mensagem sobre coisas tão importantes hoje. Então, para mim, eu troquei o dragão pela depressão, eu troquei a mágica pela guerra entre homem e Deus, que é algo que você vê nesse livro. Quando eu digo guerra, não é uma guerra de ódio, mas é o encontrar realmente desse poder além do que a religião te vende. E você ter que crer que aquilo que você sente é real. Então foi simplesmente, na minha cabeça, foi essa chave, ok, eu não tenho os dragões, eu não tenho tudo que eu crio nesses castelos, esse mundo, mas eu tenho, sim, o outro lado que é o sentimento do personagem mesmo. Então isso foi realmente incrível. Inclusive eu vou continuar nessa linha, depois do Broken Miracle, tem mais um projeto nessa linha ainda, mas no futuro. Ainda é segredo, né? Você vai contar pra gente em primeira mão, hein? Primeira mão. Agora, uma coisa que eu acho legal e eu queria que você compartilhasse com a gente é a sua experiência com o leitor. Porque pelo que eu percebo nas suas redes sociais, o seu leitor é como se fosse um fã-clube. Essa que é a ideia? Sim. Essa que é a ideia, de que é um fã-clube que tem do Day Dinero, que é apaixonado por essas histórias de fantasia. Sim. E com isso faz um clã. Sim. Pessoal, tem até grupo no WhatsApp. Oh my até God, de leitores. Tem mais de 100 leitores no grupo de WhatsApp que estão ali só para me ouvir falar desses livros. E algo assim, para mim, é uma responsabilidade. Eu vejo qualquer plataforma como algo que deve ser levado muito sério. Sério, eu digo naquilo que você passa, naquilo que você inspira. Então, para mim, é sempre incrível ver as pessoas se importarem com esses mundos hoje. Porque quando eu era criança, e até hoje, tenho 32 anos até hoje, eu sou imerso nessas obras, eu sou imerso nesses trabalhos. Então, ver pessoas... uma vez eu estava em Nova York e alguém chegou para mim, essa pessoa virou minha amiga. Primeiro foi uma leitora e viramos amiga. Ela jogou um livro em mim. Oh my. Porque ela falou, como que você mata aquele personagem? E ela chorou. Oh my God. Eu falei, meu Deus do céu, ok, né? Incrível. As pessoas chegarem assim nos eventos com anotações dos livros para me perguntar as coisas. Uma pessoa uma vez pegou o Whisper of the Fallen e ela foi marcando várias coisas para me perguntar num evento. Então, você escreve em inglês. Por que a opção de escrever em inglês? E outra coisa, você tem leitores brasileiros que leem os seus livros em inglês, até mesmo do Brasil. Sim. Fala pra gente. Bem, eu vim pra cá, eu tinha 12 anos. Então eu estudei aqui, eu fiz o middle school, eu fiz o high school. E o inglês virou minha língua de expressão. Então, e estudar aqui, fazer negócios aqui. Eu cresci em Massachusetts, depois eu vim para a Flórida e imediatamente sempre teve essa diversidade, até nos meus negócios. Então o inglês sempre foi para mim mais forte, até em questão de escrever, porque eu fiquei imerso nessa literatura, nessa criatividade. Não que eu perdi o português, mas... Com certeza não, porque ele fala muito bem português, gente. Não que eu perdi, minha mãe falava, em casa é português, porque senão a gente perdia a língua. Mas virou minha língua de expressão e até uma meta aí a gente lançar essas obras no Brasil. Existe um interesse de trazer de levar algumas delas, mas acabou que virou a minha língua de expressão, a língua universal, então para mim foi. E você já recebeu alguns prêmios, né? Eu sei que teu livro está na lista de best-seller da Amazon, você foi premiado pelo Book.com. Então, eu quero que você conte pra gente essa experiência de receber esses prêmios e de também estar com teus livros super bem vendidos. Sim. Bem, Book.com 2014, eu fui em 2013, levei a minha irmã e alguns amigos, não sabia nem o que era. Aluguei um stand, levei 100 cópias do Whisper of the Fallen e falei que seja o que Deus quiser aqui agora. Aí eu lembro de ver nomes assim renomados que eu seguia na época. E do meu lado eu falava, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu. Mas foi nesse evento que eu recebi minha primeira oferta. Foi algo incrível, porque foi no último dia, quando eu fechei o stand, um editor chegou a mim e falou, eu passei o evento lendo a sua obra. E a gente queria conversar. Uau! Então, em 2014, eu voltei para lançar o segundo livro. Eu não tinha noção do quanto aquele livro tinha crescido
no Instagram, porque foi nessa época que o Instagram cresceu nessa comunidade absurdamente. Então eu cheguei em Nova York com os meus amigos em 2014 e quando as portas se abriram, eu nunca vou esquecer disso. O pessoal veio na mesa, mas veio assim, Uau, eu fiquei assustado. Muito show, muito show. E aí, depois desse evento, nós recebemos uma carta que o livro tinha sido um best-seller e foi um dos mais procurados do evento. Eu achei isso fantástico. Muito top, muito top. E para encerrar nossa entrevista, eu queria que você falasse pra gente sobre esse projeto que você participou, que foi o Zenith, Isso. que é um trabalho super interessante. O que você fez? Sim. E essa é uma perspectiva de trabalho que você tem também? Sim, sim. Eu também tenho uma agência criativa, a gente faz design, branding, e eu trabalhei com a HarperCollins e com a Sasha Ellsberg e Lindsay Cummings na criação da capa desse livro, que foi #1 no New York Times. Eu criei capa, criei o mapa, foi uma experiência fantástica. E é uma comunidade assim, que realmente dá todo o suporte. É realmente uma honra poder ser parte disso tudo. Olha, foi um prazer ter você com a gente aqui no nosso programa. Olha, muito legal. Nós vamos deixar então as informações do De Dinheiro com o livro The Broken Miracle e todos os outros que você pode pesquisar no Amazon. Olha, um prazer, realmente. Obrigado, muito mãe. Sucesso. Prazer é meu. E olha só, brasileiros fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos. Isso é muito legal e essa é uma das metas do programa Linha Aberta na TV. Compartilhar sucessos da nossa comunidade para você.